paz do Senhor, meus amados e queridas irmãs e irmãos. No Salmo 51, no versículo 1, 19, fala sobre os pecados de Davi, o arrependimento de Davi, o reconhecimento de Davi que ele reconheceu, um pecador. Os homens gostam de olhar e as mulheres de serem olhadas. Por que uma mulher estava se banhando de janela aberta? Uma tragédia aconteceu. Este salmo é o requisito da agonia da alma de Davi, após o seu terrível crime de adultério e assassinato. Davi viu, cobiçou, adulterou e tentou esconder o seu pecado. Ele usou 4 planos para encobrir o seu pecado. O plano A, dar férias ao marido de Betseba. Plano B, dar um banquete ao marido de Betseba. Plano C, encomendar a morte do marido de Betseba. Plano D, casar-se com Betseba para esconder a gravidez. Tudo parecia perfeito. Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só uma coisa eles não estavam, é que Deus estava vendo. Porém, estas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Em 2 Samuel 11, no versículo 27, Deus envia a Davi o profeta Natã. Ele conta uma parábola. Davi lhe diz: este homem deve morrer. Natã lhe respondeu: tu és o homem. Davi então é tomado por um sentimento de culpa e horror. E foi nessa condição que ele escreveu o Salmo 51. Aqui Davi reconheceu o seu pecado, arrependeu-se, jogou o veneno fora, espremeu toda a sua ferida. Vejamos o arrependimento de Davi como o caminho da restauração. A absoluta necessidade do arrependimento. Enquanto Davi colocou o seu pecado, a sua vida murchou, os seus ossos secaram, a alegria de salvação foi embora, porque a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Não há libertação, cura nem restauração onde não há arrependimento. O primeiro passo da restauração é o reconhecimento do pecado. No versículo 3, Davi, por um tempo, escondeu o seu pecado, mas isso estava arruinando a sua vida. Ele então olhou de uma maneira séria o que havia feito. Convicção do pecado é o primeiro passo para a restauração. Não há esperança de perdão e restauração enquanto você não reconhecer o seu pecado. Não olhe para os outros, não julguem, nem culpem os outros. Seja honesto com você mesmo. Pare de argumentar e se justificar. Faça como Davi. Eu conheço as minhas transgressões. Faça como o pródigo pai. Eu pequei contra os céus e diante de ti. O mundo fará qualquer coisa para impedir que você encare a si mesmo. As pessoas estão tentando os ciúmes, entupindo as palavras, as passarelas do carnaval. Estão entupindo cinema, entupindo passarela do carnaval, lendo novelas, divertindo-se porque não querem olhar para dentro de si mesma. Segundo passo da restauração é o reconhecimento da natureza do que nós temos feito. Davi usa aqui 3 palavras: transgressão, rebelião, revolta da vontade contra a autoridade. Davi admite que foi rebelde, sua própria vontade prevaleceu. Ele foi governado por um desejo lascivo. Fez o que a sua consciência reprovava. Foi um ato deliberado de desobediência, uma violação da autoridade divina, iniquidade, perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso. Examine seu coração, há coisas pervertidas também: ciúme, inveja, malícia, impureza, pecado, errar o alvo.
não estamos vivendo conforme deveríamos viver. Estamos fora da linha. O terceiro passo da restauração é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Davi pecou contra Betseba, contra Urias, contra sua família, contra a nação, contra os homens que foram mortos na batalha. Mas ele confessa: contra ti somente pequei. Por que contra Deus? Porque sempre que pecamos contra alguém, estamos pecando contra Deus, que criou esse alguém. Estamos ferindo alguém amado por Deus. Estamos nos intrometendo na obra da criação e da providência de Deus. Davi violou sua consciência, desobedeceu a palavra, entregou a santidade de Deus, escarneceu do seu amor. Amém? A paz do Senhor, meus amados e queridas irmãs e irmãos. No Salmo 51, no versículo 1, 19, fala sobre os pecados de Davi, o arrependimento de Davi, o reconhecimento de Davi, que ele reconheceu um pecador. Os homens gostam de olhar e as mulheres de serem olhadas. Por que uma mulher estava se banhando de janela aberta? Uma tragédia aconteceu. Este salmo é o requisito da agonia da alma de Davi, após o seu terrível crime de adultério e assassinato. Davi viu, cobiçou, adulterou e tentou esconder o seu pecado. Ele usou 4 planos para encobrir o seu pecado. O plano A: dar férias ao marido de Betseba. Plano B: dar um banquete ao marido de Betseba. Plano C: encomendar a morte do marido de Betseba. Plano D: casar-se com Betseba para esconder a gravidez. Tudo parecia perfeito. Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só uma coisa eles não estavam, é que Deus estava vendo. Porém, estas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos.